Olá, povo de Deus, que a graça de Cristo esteja derramada mais uma vez sobre cada um dos amados irmãos, dos amigos que têm participado conosco do nosso ensino sobre o Evangelho sem máscaras. Eu quero já pedir a você que você nos ajude a levar essa mensagem a outras pessoas. Talvez você tenha desejo de fazer missões, tenha desejo de evangelizar alguém, talvez não tenha ainda a graça de falar de Cristo para alguém, mas você pode fazê-lo quando você compartilha esse vídeo com a pessoa que você ama, quando você dá um joinha aí no vídeo, no nosso canal, e quando você se inscreve no nosso canal. Então não deixe de fazer, que dessa forma você vai estar ajudando a essa mensagem a chegar a mais vidas. E se inscreva! Nos ajuda a chegar a 10 mil inscritos no nosso canal. E o nosso assunto de hoje é um assunto muito maravilhoso. Ele é resultado até recentemente de uma pergunta que nos foi feita sobre a teologia do medo. Amados, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, capítulo 2, ele nos fala da liberdade que Cristo nos deu e que nós devemos fugir das doutrinas de homens onde impõe ao cristão o que ele deve fazer ou não deve fazer. A teologia do medo, ela mistura com ordenanças simples e vai se agravando a partir do momento em que o domínio sobre o ser humano vai chegando. E a teologia do medo é uma máscara terrível que colocaram no Evangelho, porque ela leva as pessoas a viverem em Cristo, mas sob o medo. O medo de ir para o inferno, o medo de Deus estar na porta da igreja com a marreta para quem sair da igreja, o medo ao não atender uma específica orientação daquele local, em você ser penalizado, em você ser amaldiçoado por Deus. Então você vê às vezes uma estrutura religiosa acontecendo e você olha de fora, está tudo muito perfeito, as irmãs vestem aquele mesmo padrão, os irmãos vestem o mesmo padrão, tem o mesmo padrão de corte de cabelo, de barba, e você olha assim, nossa, que coisa bonita, aí você participa do louvor, que coisa linda. Mas quando você passa a fazer parte daquele grupo, você passa a viver sobre ameaças se você não for fiel àquilo que eles estão orientando. É como se Deus ele fosse um juiz carrasco, certo? E que se você não for demasiadamente fiel àquilo que eles estão ensinando, mesmo que esses ensinamentos não tenham fundamentos bíblicos, ou alguns até que têm fundamentos bíblicos, mas que você passa a obedecê-los por ordem, por ordenança. E olha, eu vou dizer, o único mandamento que Jesus deixou para nós foi do amor. Jesus deixou o mandamento do amor, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo e depois amar uns aos outros como ele nos amou. Isso é mandamento. João 13 fala isso. Jesus disse que se nós amarmos uns aos outros como ele nos amou, nisto nós seremos conhecidos como os discípulos de Jesus. Nossa luta aqui não é contra pessoas, a nossa luta nunca pode ser contra a carne e o sangue, contra pessoas, a nossa luta tem que ser contra os principados e potestades. Mas aquilo que são equívocos e às vezes heresias doutrinárias nós temos que combater. E uma das máscaras que se coloca é apresentar isso como sendo Deus nos mostrou que se você não obedecer desta forma, você vai ser punido. E às vezes são doutrinas bíblicas e você é penalizado por não cumprir algo, como se Deus fosse aquele juízo carrasco. Deixa eu dizer, irmãos, enquanto nós estivermos vivos, Jesus, ele veio para salvar. Haverá um momento, presta atenção, haverá um momento do juízo de Deus. Haverá um momento do juízo de Cristo. E o próprio Jesus diz que a palavra dele há de julgar o mundo. Mas enquanto o homem está suspirando vida, o desejo de Cristo, na pessoa do Espírito Santo, é convencer o homem do pecado e salvar o homem. Sempre será de oportunidades. Casos extremos, como o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um assunto muito polêmico, é que a pessoa vai perder o direito da salvação. Salvo isso, a oportunidade de Deus sempre é para salvar o homem. O propósito é sempre para salvar o homem e não para julgar.
A teologia do medo, ela tenta salvar o homem à força. Ó, se você não fizer dessa forma, você vai para o inferno. Eu vou citar aqui alguns exemplos que é usado na teologia do medo. Um assunto polêmico, dízimo. O dízimo é uma doutrina bíblica do Velho Testamento e nós não vemos muita ênfase do dízimo no Novo Testamento. Mas toda a tradição nos ensina que o dízimo continuou como prática na igreja, mas de forma voluntária. Sim, o dízimo é uma doutrina onde você contribui com o local que você congrega, né, com uma oferta voluntária ou com 10% do que você... Mas de forma voluntária, você faz por amor ao Senhor, você faz por amor e pela necessidade de você cumprir aquilo que a Bíblia nos ensina. Por exemplo, ajudar alguém com uma cesta básica, ajudar alguém que está na necessidade de comprar um remédio e socorrer um irmão necessitado em alguma dificuldade, manter em dia o pagamento dos locais onde você congrega, da limpeza, da luz, do aluguel. Então, há uma contribuição na casa do Senhor e você pode dar 10%, você pode dar 15%, você pode dar 20%, você vai dar o que você quiser, mas nunca por uma cobrança. E como é usado o dízimo? Pega em Malaquias e diz que o devorador vai destruir a sua casa se você não for fiel. Há pastores que cobram, por exemplo, o dízimo. Ou se você não entregar o dízimo, você não pode. Meus irmãos, nada no Evangelho da Graça é por lei. É por amor. Se eu não faço por amor, acabou. Não tem valor para Deus. Quer ver outro exemplo? Você pertence a um grupo e você está até feliz ali. Independente do que ser pregado ali, você está feliz e de repente você ouve o seguinte, se você sair daqui, né, usa às vezes o texto como, por exemplo, quando Jesus estava pregando e os discípulos começaram, a multidão começou a debandar e os discípulos... foi oferecido aos discípulos também a oportunidade de ir embora, liberdade, e eles falaram, por amor e por entender quem era Cristo, eles disseram assim, para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna, para onde iremos nós? E é muito usado esse texto para prender a pessoa dentro daquela denominação e dizer, se você sair daqui, se você sair desta obra, se você sair desta igreja fiel, você vai sofrer o juízo de Deus. Eu já vi ameaças, isso eu participei presencialmente, né, no meu tempo que eu estava aí no movimento religioso, eu participei de ameaças como, por exemplo, se você tocar nessa obra, você pode ser comido de bicho, porque aqui teve um que morreu em cima da cama comido de bicho. É terrível, é diabólico, é maligno, né? E as pessoas ficam com medo, meu Deus, esta é a obra de Deus. E citam versículos, naquele caso específico de Ananias e Safira, e amedronta as pessoas, porque agora o projeto de Deus não é mais em Cristo, o projeto de Deus agora é uma placa denominacional. Se você sair daqui, você vai sofrer as consequências. Você é um herege, você é um caído, você é um endemoniado. E as pessoas ficam apavoradas. Muitas das vezes, a teologia do medo ela é aplicada através de supostos dons espirituais. Meus irmãos, a que ponto chegou o Evangelho? Por medo da pessoa, se providencia de alguma forma um suposto dom espiritual, que não é dom, porque o dom tem um propósito de edificar, de consolar, de exortar, mas nunca de amedrontar. E muitas das vezes aquele suposto dom vem como uma ameaça. Se você fizer isso, e as pessoas vivem apavoradas, com medo, estão vivendo em Cristo, mas na verdade com um pavor terrível, com uma angústia terrível. Por isso que nós vemos hoje dentro do cristianismo as famílias destruídas, os casamentos estão sendo destruídos, os filhos estão deixando de caminhar na presença de Deus, né? Crescem ali no Evangelho quando crianças e se desviam, se desvirtuam da palavra, porque são criados no terror do medo. É terrível, é uma doutrina diabólica, mas usada, infelizmente, pela maioria dos líderes religiosos. Meus irmãos, isso é terrível. E as pessoas, às vezes, elas deixam de fazer algum ato, não por amor a Cristo. Elas deixam de fazer com medo de passar por aquela punição. Isso não é evangelho. Meus irmãos, o evangelho
é uma vida em santificação de resposta à salvação. Se não houver o amor, a resposta nossa ao que Cristo fez por nós é por amor, não é por imposição, não é por lei. Se você veste determinado tipo de roupa, beleza, cada um tem o direito, desde que obedeça a ordem e a decência, pode fazê-lo, mas não por imposição. Tem pessoas que aplicam o uso, costume na vida, porque se o pastor me ver, quantas vezes eu presenciei isso? Às vezes, uma irmã, por causa do trabalho dela, ela estava de calça esporte para a rua fora, e outra irmã do mesma congregação, quando via aquela irmã com aquele tipo de vestimenta, virava as costas, nem cumprimentava aquela irmã, porque você é obrigado a andar daquela forma. Não há liberdade. E essas imposições, com propósito de domínio, com propósito de controle, elas são terríveis, elas são diabólicas, elas ferem o Evangelho de Cristo, a graça de Cristo, que nos deu toda a liberdade. Liberdade para servir. A nossa santificação é resposta ao que Deus fez por nós. A nossa santificação é uma resposta à salvação. Tudo que nós fazemos por obrigação, por ordem, não vai chegar diante de Deus. Tudo que nós fazemos por lei não é aceitável diante do Senhor. Agora, o que nós fazemos por amor, louvado seja o Senhor. E eu termino aqui com esse entendimento que essa máscara precisa ser tirada da nossa vida. Você está servindo a Cristo num lugar e há imposições. Se você conseguir viver o Evangelho da Graça nesse lugar, sem esse temor, sem esse medo, fique. Mas se você tem que viver essa pressão psicológica, esse terror, pessoas estão ficando doentes, irmãos. Pessoas estão doentes por causa desse terror. Você tem que dar um basta nisso agora. Que Deus abençoe. Olha, não deixe aí de compartilhar esse vídeo, não deixe de dar o like, não deixe de se inscrever no nosso canal, para que o Evangelho Sem Máscaras, esse conjunto de vídeos que nós estamos fazendo, possa chegar a mais pessoas possíveis. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe as nossas vidas. A paz do Senhor Jesus Cristo.